Fala pessoal, nesse momento estamos iniciando Fé e Evidência, o seu podcast cristão semanal. Antes de iniciarmos, vamos convidar aquele que deve ser o cerne de toda a nossa vida. Vamos orar nesse momento. Oremos. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade em que temos a cada dia, a cada semana, Senhor, de estudarmos um pouco mais da Tua Palavra e aprendermos um pouco mais dela. Vem estar presente, Senhor, nesse estudo, para que nós possamos aprender, Senhor, de acordo com a Tua vontade. E nós pedimos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, pessoal, e nesse momento estamos iniciando o nosso episódio que tem como título Idolatria. Eu gostaria de iniciar dizendo que somos todos idólatras. Isso mesmo. Vamos ver o que a Bíblia tem a falar sobre idolatria. Um texto bem conhecido se encontra lá no livro de Êxodo, capítulo 20, no verso 3, quando está tratando ali dos 10 mandamentos. Inicia assim: não terás outros deuses diante de mim. Você já parou para pensar por que a lei de Deus, por que os 10 mandamentos se inicia dessa forma, já indo contra a questão da idolatria? A gente vai entender que a idolatria é a raiz de vários males em nossas vidas. Veja só, entendeu bem o que eu estou querendo dizer? Se a gente não respeitar, principalmente os 2 primeiros mandamentos, todos os outros praticamente perdem a validade. Se eu não adoro e, consequentemente, respeito a Deus, como é que eu posso obedecer aquilo que Ele diz? E o segundo mandamento, em relação às imagens de escultura, como é que fica? Nós poderíamos pensar da seguinte forma: eu posso fazer uma imagem de Deus e adorar, mas o ponto-chave é a palavra substituição. Ao fazer uma imagem de escultura, nós não estamos adorando a Deus por meio da imagem, mas na verdade nós estamos adorando a imagem pensando que estamos adorando a Deus. O Criador do Universo, ele não pode se reduzir a se materializar em uma simples imagem. Nós precisamos de adorá-lo quem ele é em sua pessoa. Ok, mas o que é idolatria? A etimologia da palavra idolatria se forma basicamente da junção de 2 palavras, eidolon e latreia, 2 palavras gregas. A primeira, eidolon, significa um corpo ou uma imagem material. A segunda vai representar adoração. No dicionário, idolatria é apresentado como sendo um culto aos deuses, ou um amor excessivo a algo. Ou seja, idolatria nada mais é do que a adoração e a admiração exacerbada a algo material e físico. Uma coisa muito comum, principalmente nas primeiras civilizações. Neil Gaiman escreveu um livro que tem como título American Gods, ou Os Deuses Americanos. Ele escreveu esse livro de ficção em que apresenta algumas nuances interessantes que a gente pode abordar. Ele apresenta que o desenvolver dos ídolos na nossa sociedade existe à medida em que as pessoas acreditam neles. Porém, a partir do momento em que o tempo vai se passando, novos deuses vão surgindo à medida em que os interesses da população vai mudando. E agora vamos entrar naquilo que eu colocaria como idolatria clássica. Histórias de deuses são bem comuns. Mitologia grega, com seus inúmeros deuses, cada um para uma coisa. Também a mitologia nórdica, dentre várias outras que poderíamos citar, são exemplos bem comuns de como o conceito de deuses se tornou algo bem difundido em nossa sociedade. O ser humano, na verdade, ele sempre teve uma noção de Deus. Noção essa que foi se deturpando no decorrer do tempo. Em suas necessidades básicas, foram surgindo deuses que o ajudavam em troca de sua devoção. Então foi nesse cenário em que Elohim aparece elegendo um povo para si. Mas é interessante notar que esse povo tinha a missão de ser diferente de todos os outros ao seu redor. Na verdade, se tratava de uma nação fraca, mas que em vários casos, quase que milagrosamente, vencia inúmeras batalhas por causa do Senhor. Moisés foi o grande libertador do povo, e Josué foi o seu sucessor. Porém, com a morte de Josué, todos os pequenos desvios circunstanciais da nação começaram a se sobressair mais e mais. E aí em que eu gostaria de abordar alguns erros do povo de Israel,
Livro de Juízes, no capítulo 2, vai apresentar um período em que Josué ele havia morrido e não era mais o grande líder do povo, o sucessor de Moisés. Livro de Juízes, capítulo 2, no verso 11, aparece o erro de número 1. E diz assim a Bíblia, Livro de Juízes, capítulo 2, no verso 11. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins. Nesse momento, sem o líder Josué, os israelitas eles se esqueceram de quem era o seu verdadeiro comandante. Eles deixaram o Senhor de lado e agora estavam servindo a outros deuses. O capítulo 2 do livro de Juízes vai apresentar todo o decorrer desse desvio do povo. Se a gente avançar um pouco mais agora para os versos 13 e 14, ainda do capítulo 2, diz assim: Porquanto deixaram ao Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Por isso, a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os entregou nas mãos dos espoliadores, que os despojaram, e os entregou nas mãos de seus inimigos ao redor, e não puderam mais resistir diante dos seus inimigos. Nesse momento, o Senhor não estava mais com o povo. Agora, eles estavam por conta própria. O erro de número 2 que eu gostaria de destacar se encontra lá agora no verso 16 do capítulo 2, em que diz assim: E levantou o Senhor juízes, que os livraram da mão dos que os despojaram. E agora no verso 19: Porém sucedia que, falecendo o juiz, incidiam e se corrompiam mais do que seus pais, andando após outros deuses, servindo-os e adorando-os, nada deixavam de suas obras, nem do seu obstinado caminho. Nesse momento eles não ouviram ao chamado do Senhor. O Senhor ia lá e colocava juízes, colocava novos líderes para fazer com que o povo pudesse retornar ao caminho, mas uma corrupção gradual de caráter estava ocorrendo no meio do povo. Eles estavam fixos nesse caminho errado. Eles estavam obstinados nisso que eles julgavam ser mais prazeroso. Se esqueceram do Senhor. E o erro de número 3? Na verdade, eles chegaram agora em um nível extremamente crítico. Eles estavam imersos na idolatria. Agora, no livro de Juízes, capítulo 3, versos 5 ao 6, apresenta esse terceiro ponto. E diz assim: Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos heteus e amorreus, e perizeus, e heveus e jebuseus, tomaram de suas filhas para si, por mulheres, e deram as suas filhas aos filhos deles, e rendiam culto aos seus deuses. Eles já estavam agora se casando, estavam formando famílias no meio de povos pagãos. Isso era muito ruim, porque além de estar se corrompendo, a próxima geração também estaria comprometida, pois estariam crescendo em um lar em que a idolatria a falsos deuses era algo comum. Esse era o retrato de uma nação totalmente corrompida, em que o ponto de partida foi a idolatria. Bem, nesse primeiro ponto foi abordado um exemplo de idolatria que deixou uma nação totalmente devastada. Poderíamos citar vários outros exemplos, mas nesse momento vamos passar para o próximo ponto, que poderíamos colocar como os ídolos modernos, a idolatria atual. Se a gente for parar para pensar, aquilo que nós vivemos, o que nós vemos hoje, é a mesma coisa do passado, a mesma coisa que aconteceu lá com o povo de Israel. Assim como no livro que eu citei no início, do Neil Gaiman, Os Deuses Americanos, nossos deuses simplesmente se transformaram em outros. Nós vivemos em uma sociedade extremamente idólatra. Como disse Calvino certa vez, o coração humano é uma fábrica de ídolos. Nós não temos grandes templos com altares oferecendo sacrifícios como antigamente, mas tudo foi adaptado à nossa cultura. O pastor Timothy Keller, em seu livro Deuses Falsos, ele apresentou uma definição interessante de ídolo. Ele disse: tomar uma alegria incompleta deste mundo e construir a vida inteira em torno dela. Isso é um ídolo. Eu poderia adicionar que é um amor excessivo a coisas que na verdade não trazem preenchimento completo. Um exemplo bem simples é o sucesso. As pessoas dão a vida, estragam carreiras e chegam até o fundo do poço. Antigamente, os sacrifícios eram a divindades sedentas por sangue e difíceis de satisfazer.
hoje é a mesma coisa, porém em uma outra esfera. O materialismo, o consumismo, a busca por poder são todos ídolos que estão cravados em nossa sociedade atual. São coisas que as pessoas cultuam e adoram por meio de sua disposição em buscar tais deuses. São coisas que, para quem adora, para quem cultua, é muito difícil e até quase impossível largar, porque é algo que prende realmente. E sabe de uma coisa? Ídolos nem sempre são coisas ruins. Isso mesmo, coisas boas podem se tornar em falsos deuses, porque afinal de contas um ídolo é aquilo que absorve o nosso coração e imaginação mais do que a Deus. Um exemplo disso é Abraão. Deus ele fez uma promessa de que por meio dele surgiria uma grande nação. Porém, com a idade avançada e também sua esposa estéril, era algo extremamente improvável de acontecer. Mas chega um momento em que seu filho Isaque nasce e Abraão começa a lhe amar grandemente. Até aí tudo bem, porque é comum esse amor entre pai e filho, e o filho é uma coisa boa. Porém, Abraão colocou Isaque como seu ídolo, de amá-lo mais do que qualquer coisa. Por isso Deus interveio. Abraão precisava demonstrar o seu amor a Deus, independentemente de qualquer coisa. E Abraão passou no teste. No momento de sacrificar o seu filho, Deus interveio e providenciou o cordeiro, que deveria ser sacrificado. É uma história fantástica que nos mostra uma miniatura do supremo sacrifício de Cristo em nosso lugar, para nos oferecer a salvação. Mas esse é um tema para outro dia. Vamos voltar um pouco para o ponto. Uma parte interessante também nesse assunto é que ídolos também transformam o nosso ser. Uma pessoa pode ser moldada por causa daquele ídolo em que ela cultua. A busca pelo sucesso e por poder se configura como um ídolo moderno. Ele transforma os comportamentos de uma pessoa, o tornando cego e cruel. C.S. Lewis ele apresenta um exemplo disso no seu livro de ficção A Viagem do Peregrino da Alvorada, por meio do personagem Eustáquio. A ambição desse personagem por poder era algo facilmente notável, inclusive se colocando acima das pessoas do seu convívio. Em um certo momento ele encontra um tesouro escondido em uma caverna e começa a imaginar como seria a sua grandeza com todas essas coisas. Ao dormir, ele se transformou naquilo que ele já era em seu coração. Um dragão, que era o símbolo de ambição. Ao mesmo tempo em que ele era um ser muito poderoso, ele era medonho e ficava só, porque causava medo às pessoas. Somente com o tempo a idolatria foi saindo de seu coração, até ser totalmente restaurado. Mas a idolatria não saiu num piscar de olhos. O ponto-chave dessa história é que ele não conseguiu ser restaurado por si mesmo, somente após o encontro com o leão Aslan. Ele disse que no início teve medo, mas que pelo desespero ele não tinha outra escolha. Aos poucos, Aslan foi rasgando. Ele afirma que era uma dor imensa, mas com o tempo a pele grossa de dragão saiu por completo. Bem, Aslan nas obras de Lewis era uma representação de Cristo. E essa história nos mostra que somente Ele pode nos restaurar de nossa idolatria. Como disse Timothy Keller no seu livro Deuses Falsos, um ídolo é algo do qual tentamos obter coisas que apenas Deus pode nos dar. Ao tirar Deus de cena, o trono de nossas vidas é facilmente ocupado. Nesse momento eu gostaria de citar um trecho do livro Deuses Americanos, que se encontra lá na página 126. Diz assim: existem novos deuses crescendo nos Estados Unidos, apoiando-se em laços cada vez maiores de crenças. São deuses de cartão de crédito e de autoestrada, de internet, de telefone, de rádio, de hospital, de televisão. São deuses de plástico, de bip e de neon. Deuses orgulhosos, gordos e tolos, inchados por sua própria novidade, por sua própria importância. Eles sabem da nossa existência e têm medo de nós e nos odeiam. Vocês estão se enganando se acreditam que não.
eles vão nos destruir se puderem. É hora de a gente se agrupar e hora de agir. Essa citação é interessante porque apresenta que, da mesma forma em que nós temos esses deuses, esses ídolos em nossa sociedade, ele informa que é importante também deixarmos esses deuses de lado. O problema foi aqui apresentado. Somos todos idólatras porque vivemos nessa sociedade em que coisas simples podem se tornar nossos deuses. Mas nós precisamos encontrar uma solução. O primeiro ponto que eu gostaria de apresentar é identificar o problema. Sua religião é aquilo que você faz de sua solidão. Essa é uma frase que é atribuída ao arcebispo William Temple. Mas o que é que ela quer dizer? Ela quer dizer que o verdadeiro Deus de nossa vida é aquilo para onde o meu pensamento vai, naturalmente e sem esforço, quando não há nenhuma ocupação extra. Por isso é necessário analisarmos aquilo que mais preenche nossos pensamentos. Deus precisa ser o centro, o topo de nossa mente, porque se ele não for, outra coisa o será. E essa outra coisa pode trazer a nossa destruição. O segundo ponto que eu gostaria de apresentar é: a solução está na Bíblia. Lá no livro de Colossenses, capítulo 3, versos 1 ao 5, apresenta uma coisa muito interessante. E diz assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele, em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. O que a gente consegue abstrair desse texto? Um ídolo não se tira, mas ele se substitui. Os nossos ídolos modernos precisam ser substituídos por aquele que deve ser o motivo de nossa adoração. Deus precisa ser o centro de nossas vidas. Assim como o personagem fictício Eustáquio, nós precisamos deixar morrer a velha vida e permitir a transformação, que não vem por nós mesmos, mas unicamente por Deus. No trono de nossas vidas, só há um lugar. Quem está ocupando esse lugar? E é isso aí, pessoal. Muito obrigado por ouvir, muito obrigado por acompanhar cada semana. Se você gostou, compartilhe com os amigos. Novamente, só reiterando, você pode ouvir em várias plataformas do Fé e Evidência, no Spotify, no Anchor. Você pode pesquisar também o site e também pelo YouTube. E não se esqueça, a cada quinta-feira, um novo episódio. Nos vemos na próxima semana. Até mais.